comecei esse podcast fazendo questão de elogiar a tua pronúncia, o jeito que você se comunica, cara. E assim, eu queria entender como é que começou, pra gente situar, assim, como é que foi o Ricardinho, assim, lá quando era moleque, falou, cara, é pra isso que eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, eu vou pro jornalismo. Cara, a minha história é muito louca, né? Porque eu sempre fui apaixonado por rádio, por televisão, por ler jornal. Eu nasci em 1966, então a minha infância, a minha adolescência era rádio, televisão e jornal, não tinha internet, óbvio. Mas em casa, meus pais ouviam muito rádio, bastante. E eu aprendi a ouvir rádio com os meus pais. E eles ouviam de tudo, desde programas jornalísticos, transmissões de futebol, meu pai ouvia muito. Tinha uma assistente lá em casa que ouvia muito os programas populares, Gil Gomes, Eli Correia. E eu cresci ouvindo tudo isso. E eu adorava ouvir rádio, eu ia dormir ouvindo rádio, mas não sabia como se fazia rádio, não tinha noção nenhuma disso. Até que em 1982, em Osasco, a minha cidade, inaugurou uma rádio, a Rádio Difusora Oeste, na época chamava-se Difusora Oeste, hoje é a Rádio Nova Difusora. E quando a rádio inaugurou, eu falei, quer saber, eu ouço tanto rádio, eu vou lá saber como é que se faz rádio, como é que é isso, né? E fui até a Rádio Difusora Oeste para conhecer. E quando eu entrei, eu fiquei apaixonado por aquilo tudo. Eu conhecia a rádio só do lado de cá, não conhecia do lado de lá. E aquela atmosfera me encantou. Eu tinha 15 para 16 anos, eu era moleque. Mas eu era apaixonado também por medicina. Eu prestei vestibular para medicina. Eu estudei, fiz toda a minha formação pensando em entrar na faculdade de medicina. Mas quando eu conheci rádio, aquilo mexeu comigo também. Eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar em rádio. E com 16 anos de idade, eu num carnaval, num dos clubes lá de Osasco, da Associação Atlética Floresta, eu estava lá, e tinha um repórter da Rádio Difusora Oeste cobrindo o carnaval. E eu fui falar com ele, eu falei, cara, eu fui lá conhecer, eu me apaixonei por aquilo, será que não tem alguma coisa para eu fazer lá? Eu falei, eu apresento um programa à tarde, você gosta de rádio? Gosta, você vai ser assistente de produção lá comigo. Eu falei, opa, é isso que eu quero, maravilha. Caramba. E aí eu comecei, com 16 anos, sendo assistente de produção desse comunicador, o Ronaldo Rocha, um cara que nem está mais aqui com a gente, um cara espetacular, um baita comunicador. Sim, ele já nos deixou. Uhum. E eu fiquei ali 1 ano e pouquinho com ele, aprendendo bastante, mas já no microfone também, ele deixava eu falar um pouquinho, eu dava um boa tarde de vez em quando, eu ia para a rua gravar com os ouvintes, pedido de música, era uma rádio popular, uma rádio musical, como é até hoje. Hoje eles também têm transmissões esportivas. E ali eu comecei a minha paixão pelo rádio, eu prestei vestibular para medicina, eu tinha isso como norte na minha vida. E uma das faculdades que eu prestei vestibular para medicina tinha a segunda opção. E eu não tinha nada que me interessasse ali, e eu vi comunicação. Aí eu coloquei como segunda opção comunicação. Eu não passei, eu prestei, na época, 12 vestibulares para medicina, eu não passei em nenhum, e entrei nessa segunda opção de comunicação. Aí eu conversei com os meus pais, falei, pai, eu vou ter que estudar muito para entrar em medicina e eu não estou muito afim. Eu estou gostando de trabalhar em rádio, eu gostei dessa experiência que eu tive, eu vou trabalhar em rádio. Tá bom, vou fazer comunicação. E fui. Fiz a faculdade, isso em 1985, eu entrei na faculdade. Junto com a faculdade de comunicação, em 86 eu fui fazer um curso de radialista em Santos, no Colégio do Carmo, que na época era o único curso profissionalizante para radialistas no Brasil. Tinha gente do Brasil inteiro que vinha fazer esse curso aqui em Santos. Mais ou menos o que é o Senac hoje, o curso do Senac que profissionaliza muita gente. E aí em 87, eu fui trabalhar na Rádio Cacique de Sorocaba e aí não parei mais, né? Aí minha história foi para frente. Então, o começo foi dessa maneira. Eu era um apaixonado por rádio, que entrou em uma emissora de rádio lá em Osasco e ficou encantado pela atmosfera e aí não parei mais. Não era um apaixonado, ainda é, né? Porque, claro, aqui não sabe, você é o grande nome, talvez, hoje da Rádio Bandeirantes, que eu sou um ouvinte assíduo desde de pequeno. Você tá lá desde quando na Bandeirantes? A primeira vez que eu cheguei na Bandeirantes foi em 1993. Eu fiquei quase 10 anos na Bandeirantes, de 93 até 2002.
E aí em 2002 eu fui para a TV Record, eu fiquei na Record de 2002 até 2009, só que em 2007 eu voltei para a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes me convidou para voltar em 2007, então eu fiquei 2 anos fazendo Rádio Bandeirantes e TV Record. E aí quando eu saí da Record em 2009, aí eu fui de volta para Bandeirantes. Então eu estou lá agora nessa segunda passagem há 17 anos. Né? Foram quase 10 na primeira e 17 agora nessa segunda passagem.